E aí, pessoal, aqui tentando entrar, né, na cena para a gente poder conversar. O combinado, 9 horas, 21 horas. Tia Neuza, André, grande amigo, estamos chegando aí no Facebook. Nós vamos agora falar sobre um assunto muito legal. Vou esperar dar em ponto 21. Estamos aqui no meu, tá 20 e 58. Alexandre Martins, eu estou vendo quem está chegando aqui. Wellington, Cris Rodrigues, é isso? Então, Márcia, Liana. Então, gente, vamos chegando. Como sempre, muito rápido. Já vou adiantando, vocês já entraram, né? Se aqueles amigos de vocês que não conseguem assistir, vai ficar, né, aqui no Facebook, fica 24 horas no Instagram. Mas no Instagram a gente está subindo para a minha página do YouTube. Que hoje eu tive uma pergunta, vamos ver, só para adiantar aqui, um dos alunos me pediu para eu falar sobre os exercícios, né, os tempos de impacto, tempos de execução e dicas de impacto. Está tudo no YouTube, mas eu vou fazer uma live especificamente dando um resumo geral disso também, mais para frente. O que eu vim falar hoje aqui, que a gente documentou, o pessoal está chegando ainda, eu quero falar do assunto, quero falar o título bem na hora que der 21 horas, 20h59, olha que radicalidade, mas é isso aí. Grande abraço aí, Wellington Soares. Então, pessoal, quem me fez a pergunta, se estiver assistindo, dá uma subida no canal lá, dá uma olhada, tá bom? Antes de começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa mega promoção que vai acontecer esse fim de semana. Mas eu quero para vocês deixar bem claro que estou muito feliz. Hoje meu dia foi 21 horas em ponto. O dia foi intenso. Se vocês viram aí, uma das chamadas no meu history foi lá de João Pessoa, onde está acontecendo a União Nacional das Escolas de Natação, que é a UNEM. Essa é a 34ª edição, muito bem organizado pela diretoria, na presidência da Eleonora, uma das grandes amigas da pessoal, muito mais empreendedores, empresários e que estão, fala aí, pessoal, e que estão sempre fomentando um melhor conhecimento para melhorar principalmente a qualidade do produto que a gente entrega, que é o produto aquático, né? Que entra aí hidroginástica, a natação infantil, a natação adulta, a natação competitiva de algumas pessoas que trabalham com isso, a natação para hoje, para a população especial, alguns chamados de adaptados, outros chamados de deficiente, eu não acredito que seja isso, eu não tenho muito ainda. Obrigado, tia. Estou falando aqui também, faz tempo que eu não a vejo. Alguns comentam aí na literatura, tem uma mudança de nomenclatura, mas não deixa de ser uma inserção, a inclusiva, chamada a natação inclusiva, qual o Inácio lançou um livro aí, que temos grandes amigos, são autores, e a gente vai lançar ele aqui em Natal em novembro. Bom, o assunto realmente é um assunto que eu acho legal, porque a gente vai falar dos exercícios mais utilizados. Mas eu só não vou falar só dos exercícios. Eu trouxe 2 artigos que eu achei muito interessante compartilhar com vocês. Eu tenho visto que o pessoal tem me pedido, eu tenho enviado via WhatsApp, tenho enviado via e-mail. Pessoal, entra no nosso e-mail aí, ó, contato@hidrotreinamento.com.br, contato@hidrotreinamento.com.br. Deixa a sua solicitação, a sua dica, a sua reclamação ou a sua sugestão, para a gente possa estar melhorando e trazendo mais novidades que a gente tem na nossa experiência. Então, assim, o que eu quero deixar claro para vocês, né, quem tiver interesse em estar participando dessa mega oferta que vai acontecer esse fim de semana, entra no link na nossa bio aí no Insta e aqui que vai estar na descrição, para você fazer parte. Essa câmera está descendo aqui. Para você fazer parte do nosso grupo. Já tem uma galera lá nesse grupo, tem 2 grupos aparece, né? E a gente vai abrir na sábado de manhã
uma mega oferta com o treinamento 2.0, e a gente vai mostrar. Eu fiz uns mini vídeos do curso novo, eu abri o curso, os caras ficaram bravos comigo, mas eu abri, fiz uns vídeos e já enviei, não sei se veio para o grupo, veio para a equipe para eles organizarem, e provavelmente eles vão colocar no grupo. Todos os 11 módulos eu vou mostrando um por um, não abro todos, na verdade, abri um outro, mas ficou legal, dá uma olhada lá, tá bom? E então faz o contato lá com a gente, né? A gente vai fazer assim, a gente tiver as perguntas, às vezes eu não consigo responder aqui, tá? Depois no final vou dar um alô para geral, eu espero conseguir falar com todo mundo, vou tentar ser breve. Então, meu dia foi intenso para João Pessoa, logo de manhã, passei a manhã inteira para uma galera, que é mais de 80 profissionais da área, totalmente imbuídos no mesmo ideal, né, de fortalecer, aumentar o conhecimento específico dos exercícios aquáticos. Então, teve palestra de gestão, teve palestra de como organizar um processo seletivo, teve uma palestra muito interessante sobre comportamento, que é algo que a gente está fazendo muito, aprendi muito, né? É um cara que está fazendo psicologia, já tem uma outra formação e foi muito interessante. E é o que a gente sugere. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre alguns exercícios, né? Então deixa eu ir para frente para não ficar enrolando vocês aí. Eu já passei aqui 7 minutos praticamente falando dessa introdução. Eu espero que não tenha esquecido nada. Então entra nos nossos canais, WhatsApp, tá? Entra aqui nos links e a gente vai estar mostrando. A partir de amanhã já começa a pipocar o grupo, né? E sábado a gente abre para vocês. Não percam essa, gente. Mas enfim, aí ó, a ideia principal de falar hoje sobre os exercícios, eu vou falar para vocês, né? A AEA, a Aquatic Exercise Association, o do treinamento, a gente tem uma relação muito próxima, que eu estou há 25 anos com eles. E o treinamento foi nascendo, tem muito suporte da AEA. Eu sou trainer no Brasil e também todo ano estou lá na convenção vendo o que tem de novo, e a gente segue os conceitos da AEA. E um dos conceitos são os tempos de água, tempo de terra, dicas de impacto, alguns elementos que normalmente vocês vão ver. E olha só, como eu já falei, não tem como não falar dele, né? O professor Luiz Fernando Cruel, que como eu falei, lá em 2007 ele fez ele publicou um artigo que estava relacionado até uma tese de doutorado da engenharia, onde construíram uma plataforma de força na URGS, e foi feito junto com a educação física. Eu já devo ter comentado isso aqui. E o que aconteceu? Eles fizeram um acompanhado de 10 exercícios mais utilizados por vários professores pelo Brasil. Eles escolheram 8 para um trabalho, que eu vou falar dele, né, e 5 para um outro trabalho. Então, vou falar distinto. Um trabalho que foi comparar, né, as respostas fisiológicas. Está aqui nesse livro, inclusive, mas vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho que pegar o óculos, hein, gente? Se eu li esse óculos. Esse livro aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Fisiologia Clínica do Exercício. Paula, que está aí agora, ficou melhor. Vou mostrar aqui no Face, no Insta. Mas no Insta fica ao contrário. Da editora Manoli. Entra aí, pede, já chega na sua casa aqui uma semana. Ó, propaganda para Manoli, mas esse aqui é muito legal. Então, ó, tem um capítulo aqui que foi escrito pelo professor Cruel e seus colaboradores. E ele demonstra alguns artigos. Um dos artigos que eles colocam é com relação ao consumo de oxigênio entre diferentes exercícios de hidroginástica. E sabe quais exercícios que mais tiveram consumo, que mais utilizaram, tiveram maior? E vou até mostrar esse quadrinho aqui para vocês, ó, vai ficar maneiro. Eu vou falar deles. Esse daqui, ó, mais intenso, depois vem o segundo, o terceiro aqui. Eu vou falar nas ordens quais são os exercícios. Vamos ver se vocês vão visualizar esses exercícios. O que ele fez? Ele colocou os 8 exercícios, né, dentro da água, galera. Colocou uma relação de avaliação de espirometria. E aí ele conseguiu mostrar aqui os exercícios mais comuns, mais utilizados, como corrida, chute, pêndulo, que foram utilizados também no outro, polichinelo. Então tem a corrida com a adução e abdução horizontal do ombro. Tem a corrida que eles chamam de empurrando a água. Tem o chute com adução e abdução.
e tem o chute empurrando a água também. Tem o polichinelo com o braço em abdução e adução, braço em abdução horizontal também. Deu para entender basicamente? Desses exercícios, o que mais teve o consumo, o que mais teve essa diferença, né, que está significativa, é o chute frontal com a abdução e adução horizontal do ombro. Eles usam uma nomenclatura de flexão e extensão horizontal do ombro, que também é uma nomenclatura igual, que pode ser correta quando eu falo em abdução e adução horizontal, flexão e extensão horizontal também, tá? Então vamos perceber isso. Essa questão de conceito e nomenclatura é muito de autor para outro, então só entendo que não tem, o cara está errado. Antes de falar besteira, analisa para vocês não acharem que, eu sei, o fulano falou. Eu estou falando porque eu tenho lido muito sobre essa relação, e esse trabalho aqui foi um trabalho clássico, na época que foi publicado, tá bom? E esse trabalho, ele mostrou que esse exercício traz um aumento maior do consumo. E eu posso fazer o quê? A ideia. Também um outro exercício foi o esqui. Eles fizeram o esqui com abdução e adução, e o esqui com a flexão e extensão, que é o esqui normal. Então o que mais teve intensidade foi o chute frontal, com o braço esticado, a abdução e adução do ombro. O que teve menos intensidade nesse consumo de oxigênio foi o polichinelo no plano frontal. Sabe por quê? Lógico, tem menos área, né? Eu corto mais a água, então mesmo tendo uma amplitude maior, para a mesma intensidade, vou tirar esse óculos aqui, para a mesma intensidade, os exercícios que tiveram mais resposta do consumo de oxigênio foi a adução do ombro com chute frontal. E o que foi o menos foi o polichinelo, tá? O polichinelo no plano frontal, com movimento lateral dos membros inferiores e abdução e adução do ombro. Então percebam, se você tiver que acelerar o movimento, se for os mesmos exercícios, quer dizer, se os dois exercícios distintos, como eu acabei de falar, tiver a mesma intensidade, o que você vai ter maior consumo é no chute frontal. Vou ter mais área, vou ter que deslocar mais o líquido, vou ter que acelerar, enfim. Então esse foi dos resultados, né, desse trabalho. Logicamente, vocês que têm uma população mais velha, para vocês conseguirem fazer com que eles acelerem esse chute com a abdução, com essa alavanca longa, com esse braço de resistência maior, eles pode ser que não consigam. Provavelmente vocês vão ter que estar estimulando. O que eu percebo nesses trabalhos, sem pelo amor de Deus falar mal, mas a maioria dos trabalhos a gente não percebe uma preocupação com o padrão motor. Estabelecer o ângulo específico, por exemplo, uma trajetória de 90 graus, no caso de abdução para adução, tá? E uma flexão de 90 graus do quadril com a extensão completa do joelho. Não está definido isso. Pelo desenho, aparentemente, o joelho ele vai na linha do quadril e é uma extensão completa do joelho no movimento do chute. Isso nós temos que atentar. Então, se você padroniza o exercício para o seu aluno, provavelmente você vai conseguir ter respostas melhores. Isso aí já é óbvio na literatura e o que a gente sugere dentro do treinamento. Então, os exercícios que mais utilizados, chamados 8 elementos, dos 8 elementos do treinamento, corrida, pêndulo, chute frontal, flexão de joelho, que a gente chama de chute posterior, que faz parte de chute, né? Quando você coloca o calcanhar em direção aos glúteos, esse é um exercício que a gente chama também do chute. O twist não foi avaliado, não está em nenhum desses dois artigos, que é um que a gente usa, provavelmente também é de baixo, está perto do polichinelo, acredito eu. O cavalo é o que vai estar próximo do exercício do chute, porque ele tem grandes amplitudes, provavelmente, ele não foi avaliado dentro de nenhum dos dois artigos, mas é um dos trabalhos, é um dos exercícios muito utilizados. Então, os 8 elementos, que está lá no nosso canal do YouTube, que é cavalo, polichinelo, o esqui, o twist, o pêndulo, o balanço, balanço e
depois eu vou lembrar, se eu não falei os 8, por exemplo. De qualquer forma, vamos entender uma coisa. O que vai diferir, né, é o ângulo padrão do movimento e também a amplitude dessa alavanca. E aí você vai trabalhar com intensidade iguais, vai ter um maior consumo. Esse trabalho mostrou que realmente os exercícios ele tem que ser bem executados para você ter essa resposta. Tá? Eu não percebi muito dentro da leitura, e se vocês tiverem a oportunidade de mostrar de novo, de comprar, que não fala só dele, fala de outros trabalhos, tem um muito legal, é um capítulo, mas aqui fala de vários outros, aqui fala de diabetes, fala do envelhecimento, da composição corporal, fala de um monte, para quem quer trabalhar com essa população nossa, isso aqui é um livro que tem que ter em casa, tá? Dica do dia. Foi uma boa ideia, na próxima, vou fazer uma live com dica dos livros e dos artigos que vocês possam estar lendo, uma ideia. Então assim, o outro trabalho, feito por essa mesma equipe, olha, brasileiro, um trabalho, como eu falei, usar uma plataforma de força. Então o que ele fez? Ele pegou exercícios, porque o que a gente fez no nosso trabalho também em 2018, que a gente publicou com saltos, a gente está vendo que tem grande parte dos artigos que estão sendo publicados, eles segmentam, eles vão fazer um exercício isolado. O que o Cruel pensou através de outros autores que já sugeriam? Quanto mais próximo da realidade do seu aluno que você faça a pesquisa, mais real será a sua replicação, para que os outros repliquem o seu trabalho dentro do seu dia a dia. Então você pesquisa, o legal da pesquisa é quando você faz um modelo que possa ser replicado. Que muitas vezes os caras fazem com uma população, aí tem um ambiente aquele que é totalmente de uma maneira que não vai ser reproduzido por você. O que o Cruel fez com a equipe dele? Ele escolheu 5 exercícios, que estão eles aqui, eu já deixei separado, né? A corrida com elevação do joelho, a corrida com a flexão, né, do joelho posterior, o pêndulo, uma corrida com a flexão do cotovelo e uma corrida com a flexão e extensão do ombro, que aumentou a alavanca. Daí o que ele fez? Ele comparou, né, eu vou até abrir aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou ler para vocês aqui, alterações fisiológicas e biomecânicas em indivíduos praticando exercícios de hidroginástica dentro e fora da água. Então eles avaliaram a parte fisiológica, que eu não vou entrar em detalhes porque é muito longa, mas teve diferença. Aí eu vou chegar lá no finzinho aqui para vocês e vou ler só um pouco do resultado que eles chegaram aqui na conclusão, né? Que ficou muito claro para geral, né? Observou que no resultado da correlação, a conclusão está aqui, quanto às alterações fisiológicas, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as variáveis fisiológica e biomecânica na realização de exercícios propostos, mesmo que em cadência de execução diferente. Ponto. Os efeitos dos exercícios realizados com a profundidade na altura do ombro e na cintura umbilical foi muito menor no caso do impacto do que fora da água. Entre ombro e cintura umbilical não teve muita significância, mas entre ombro, umbigo e terra foi gigantesca a diferença. Chegou a comparar 4 vezes menos impacto quando você treina na água ao passo que você treinar na terra. Isso denota que quem treina na água tem respostas físicas, que a gente já teve artigos que comprovam, com menor impacto axial. Isso, o que ele fez? Ele foi usar na terra uma plataforma de força e dentro da água. Então ele pegou essa população e colocou esses 5 tipos de exercícios. Eu achei muito interessante trazer isso para vocês, porque quando ele coloca que o exercício feito tem menor, ele não ficou isolando, ele pegou o pessoal fazendo o tempo de exercício, ele colocou o tempo de execução e começou a fazer como se estivesse fazendo a aula, e a pessoa ficou fazendo exercício ali dentro da água. Então esse artigo, se vocês quiserem, é fácil colocar esse título que eu falei para vocês e vocês conseguem achar ele no Google, tá? Então só para fechar aqui, quanto
Quanto aos efeitos de exercícios realizados na profundidade com água no ombro e na cicatriz umbilical sobre as variáveis biomecânicas, né? A resposta foi altamente seguinte: demonstrou que os indivíduos, quando submetidos à imersão no meio líquido, apresentam alterações fisiológicas e biomecânicas significantes, tanto em relação aos exercícios dentro e fora da água, em diferentes profundidades, como cintura umbilical e ombro. E aí, alguns autores e nós, como o nosso do treinamento, a gente tem colocado os exercícios na linha do processo Tifod para que eu tenha uma maior aceleração naquela e tenha um impacto maior. Tá? O importante em tudo isso é saber que os exercícios que vocês fazem estão corretos. O que vocês precisam fazer é padronizar esse exercício um pouco mais, como alinhar o corpo, alinhamento corporal, lembra a posição anatômica, ajustar os ângulos de flexões e extensões de quadril e joelho, principalmente para membros inferiores, e quando se fala de membros superiores, ombro, cotovelo e punho, tá? Se eu fizer com um ângulo assim, não, se eu vou ter que fazer um ângulo reto. Então, se eu ajusto os ângulos e faço uma contração, aduzir escápula, todo um processo que nós ensinamos muito claro no curso online e tem dicas preciosas lá no YouTube, tá? Eu vou fechar aqui, não sei nem se vocês estão vendo aqui, acho que tá, né? A câmera tá ali, tá na frente, para ver o tempo. E o nosso YouTube, nós estamos cada dia que passa colocando novos vídeos. Essa semana está subindo mais. Semana que vem nós vamos subir mais alguns, que eu já produzi todos eles praticamente. A gente está subindo um agora de membros inferiores com elástico, tá? Inclusive eu quero avisar o pessoal que tem perguntado onde vende. Semana que vem tem uma grande feira lá em São Paulo, a Feira da Irsa. Tem um stand lá da Aquática Slade, tá? Que a gente vai estar lá, inclusive. Tem alguns, já marquei encontro com alguns alunos lá para mostrar, bater um papo, olhar no olho, né? Se tocar, né? Porque eles estão olhando no olho. E a gente vai mostrar alguns exercícios lá. E as bandas elásticas que estão vindo diretamente da China para essa empresa que está trazendo, que é a Aquática Slade, na pessoa do meu grande amigo Ricardo. A gente fez uma parceria e ele vai estar fornecendo com valores melhores, principalmente quem faz o curso online, que vai ter um link que a gente vai passar para vocês, vai ter um cupom, né? Vai estar sendo passado dentro do bônus. É um cupom de desconto para fazer compra com eles com um desconto especial, tá? E os credenciados, né, cara? A gente vai fazer uma live agora, na próxima, porque tem gente perguntando qual a diferença entre o curso online e o credenciamento. Então, eles são distintos, tá? É distinto. O curso online ele dá um suporte para o credenciado, mas o credenciado tem uma participação mais efetiva minha e da minha equipe. A gente faz um treinamento presencial entre a recepção, toda a parte da equipe, até quando tem academia que tem musculação, tem ginástica, eles vêm para conhecer o produto, para a gente poder fazer o relacionamento entre as áreas da academia. E aí a gente tem um treinamento, acompanhamento de 2 anos, periodizando e organizando todo o planejamento da Hydro e sugerindo alguns equipamentos que vão dar melhora, não só na resposta da resistência que a água oferece, mas principalmente na qualidade do produto e na valorização do parque aquático, tá? Esse negócio de ficar usando macarrãozinho, a cada 6 meses tem que comprar macarrão, esse macarrão vem chato, já escuto muita queixa sobre isso. É ter equipamento de qualidade que você vai ficar com ele 10 anos sem problema e vai ter que investir um pouco mais. Essa é a grande realidade. Quer ser diferencial? Tem que mudar um pouco. E a gente vai ter que mostrar isso para vocês, tá bom? Então, assim, vocês entenderam? Quer que eu faça um resumo? Exercícios mais utilizados: corrida, chute, esqui, polichinelo, twist, cavalo, pêndulo, balanço, tá? Os 8 básicos do treinamento. O chute ele pode ser variado: chute frontal, chute diagonal, chute posterior, extensão, que chama do coice. O nome vocês escolham. Uma outra coisa, que só para voltar um pouquinho, um artigo do Cruel, ele colocou, quer ver alguns nomes, ele pegou a corrida, por exemplo, e colocou esse nome aqui, ó. Não, vou botar lá para cima, tá tudo lá em cima. Ele pegou e botou o nome, cara. Você pode fazer isso na sua academia, é uma ideia. Tá? Cadê? Mostra, meu Deus do céu. Mostra. Lagosta. É isso mesmo? Meu Deus, vamos achar aqui.
Vou passando rápido, eu perco. Acho que agora eu vou achar. Ih, rapaz. Agora eu vou achar. Achei. Achei os desenhos aqui. Infelizmente, achei que eu estava bem. Bom, ele colocou lagosta, pelicano. É isso aqui? Agora eu vou achar. Desculpa aí, gente. Desculpa aí, não vai chegar. Eu quero agora, porque agora é o desafio. O artigo é comprido. Eu deixei separado. É muito dado de resposta. Bom. Eu queria estar aqui com ele. Bom, gente, então assim, eu vou ficar aqui procurando dados. Isso aqui. De hora que eu desligar, vou achar. Muita canseira, pelo amor de Deus, você quer me ajudar? Sai não, peraí, tá acabando. Bom, gente, é isso aí. Lagosta, pelicano. Aqui, achei, pronto. Lagosta, pelicano, lagosta 2, garça. Isso. Esses nomes que ele colocou. Corrida, lagosta, pelicano, enfim. Você quer botar o nome, você coloca o nome que você quiser. Mas é basicamente, se você falar em nome específico, é isso aí. Tá bom? Então, esses exercícios são os mais utilizados. Uma coisa que eu falei do comportamento, e é legal a gente entender que nós temos que fazer o nosso aluno mudar o comportamento dele, não somente motor, mas a maneira como ele tem que pensar na água como referência de resposta de resistência. Tá bom? Eu acho que por aqui eu vou terminando esta live. Quero deixar claro para vocês, para não esquecer de entrar no site hidrotreinamento.com.br. Sobe na nossa bio aqui, tem um link que cai direto no grupo do WhatsApp, que a gente está fechando ele amanhã, para sábado pela manhã, abrir a mega oferta e você adquirir o 2.0. Lembrando que a turma que já está no grupo, a última turma que fechou com a gente já, a última mega promo, ela vai fazer parte. Não se preocupe que a promessa é dívida, então vocês vão receber a partir de quarta-feira, acredito eu, terça, já está pronto, só der a última, vocês vão ver os videozinhos aí que a gente vai colocar, e a partir de quarta-feira ela vai estar com vocês, já para vocês poderem fazer do capítulo 1 ao capítulo 9, tudo novo. O 11, 12, o 10, 11, 12, o 10 e 11, a gente só fez um ajuste lá, e no futuro eu vou dar uma mexida que é muito longo e é muito bom. Não preciso mexer muito nele não. Só eu mudar um pouquinho é o visual dos slides, tá bom? Eu acho que por aqui eu encerro e acredito que, como mais uma vez eu quero deixar claro, os exercícios que nós fazemos foram cientificamente estudados e tem comprovação do seu consumo de oxigênio, e qual consome mais, qual consome menos, qual tem mais impacto axial, qual que tem menos impacto, e qual a relação quando você não tem um aluno que tem uma altura. Hoje eu estava conversando com um dos professores, um dos proprietários de uma academia lá de Lavras. Um abraço para o pessoal de Lavras, que ele falou para o pessoal ir assistir, o pessoal de Ribeirão aí também, lá que estava com a gente hoje lá. Eu quero dizer aqui, que comprou uma plataforma de 15 centímetros para colocar, não adianta colocar um jump para a senhorinha saltar lá, acertar com água no pescoço. O outro nosso credenciado, Dante, famoso até lá, ele falou: eu baixei o nível da minha piscina e fez um declive, foi a sugestão que a gente fez. Todo mundo está com água no processo tifoide, todo mundo consegue ter um impacto que tem uma absorção melhor do cálcio no osso, todo mundo tem uma resistência específica. Então, gente, nós temos que parar de ficar fazendo adaptações da terra para água sem fundamento e ficar
ficar parado esse negócio, porque o dono não vai mexer. Vamos começar a convencer, bota o dono para assistir nossas lives. Ou então faz o dono comprar o curso online, bota para ele investir, para que vocês possam estar assistindo e ele também entender que é um produto muito rico. Hoje, mais uma vez, eu vou repetir que tem um palestrante que é totalmente do fitness falando que não tem crise para quem tem natação infantil. Ele focou muito na natação infantil. Lógico que a piscina você não vai ficar só com natação infantil, você não tem espaço. Mas aqui na escola a gente tem lá horários de ida, horários de natação infantil, a gente tenta encaixar. E eu consigo, graças a Deus, compor isso. Tá? Amanhã cedo eu estou mostrando um vídeo nosso aí da nossa aula e vamos comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo nessa atualização da sexta-feira. Tá bom? Então, um grande abraço, passei um minuto. Deixa o seu like aí, deixa a sua pergunta. Pessoal, tá todo mundo aqui. Rose, Luciana, como sempre, Ana B. Ramos, Ana Paula Noronha, Mauro, Eunice. Deixa o seu comentário. Rafael Patrick, fala aí, velhão. Mauro, Autoridade Aquática, obrigado, Rafa. Tia, aqui, vamos aqui para essa. Putz, grila, gente. O Instagram é muito mais. Eu vou responder vocês aí todos no Instagram, tá? Tá bom? Vou tentar responder todos. Katia Nunes que entrou agora aplaudindo, obrigado. Goiás na área, fala aí. Pô, tem muita gente aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo falar com alguém aqui. Quais seriam esses? Seriam esses o quê? Me pergunta lá no nosso WhatsApp. Boa noite, adoro suas aulas, obrigado. Naya, Karim, Grace, Marcos, Kelly, vamos lá, vou fechar aqui, Wellington Saltos. Tem tudo, tem muita coisa no nosso canal, exatamente dessa, vai gostar. Eu vou ler depois com calma, porque senão eu vou ficar perdendo meu tempo. Olha só, gente, obrigado, tá? Tamo junto. Semana que vem, eu devo fazer uma live ainda, eu tenho que fazer, vou ver se eu faço ainda, não sei se eu vou fazer sábado, mas semana que vem com certeza nós estamos voltando aí para a gente dar continuidade no nosso processo, que é um processo, eu acho que ele é perene, ele não vai ter mais fim. Eu abracei, estou engajado, tem muita gente com a gente. Cada dia que passa eu fico muito feliz, porque eu tenho visto que a gente está sendo, principalmente o reconhecimento do público, dos nossos seguidores e principalmente das pessoas que estão estudando e estão compartilhando, tá bom? Manda sua pergunta e até mais. Beijo grande para todos.